Você já parou para pensar no que realmente significa a humanidade de Jesus? Não como ideia abstrata, mas como um fato histórico que moldou toda a nossa fé. Hoje nós vamos explorar um dos temas mais profundos e intrigantes de toda a teologia cristã, a humanidade de Cristo, revelada na sua plenitude na doutrina da encarnação. Mas por que isso importa tanto? Porque essa verdade não é apenas teórica, ela é a base para nós entendermos como Deus se relaciona conosco. Nós veremos como algumas heresias tentaram, ao longo da história da igreja, distorcer essa verdade, negando que Jesus teve um corpo físico real. Além disso, irmãos, nós vamos mergulhar na poderosa palavra de Deus que nos revela a humanidade e a divindade de Cristo, colocando por terra qualquer tentativa de desviar a fé cristã do seu fundamento sólido. Nós entenderemos hoje que essas heresias não ficaram no passado. Elas se manifestam de formas sutis, às vezes até explícitas, em ideias que ainda ecoam nos dias de hoje e continuam a se revelar na atualidade. E desafia cada um de nós a defender a fé que uma vez foi nos entregue. Fique conosco e tenha a sua fé fortalecida pela palavra de Deus. A paz do Senhor, amados. Esse é o canal Espaço EBD e é um prazer tê-lo conosco. Hoje, com a graça de Deus, estaremos estudando a lição de número 3 do primeiro trimestre de 2025 com o tema geral: Em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com a nova aparência. A lição de hoje, lição de número 3, traz o título: A encarnação do Verbo. Amados, a leitura bíblica que nós iremos fazer está na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 1, versículo 1 ao 3, capítulo 4, versículo 1 ao 3, e também a segunda epístola, versículo de número 7. O texto nos diz: O que era desde o princípio, e o que vimos com os nossos olhos, e o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos, e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, no qual já ouviste que há de vir, e eis que está já no mundo. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessaram que Jesus veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Amados irmãos, os objetivos propostos desta lição são elencar as heresias que negam a corporeidade de Cristo, descrever a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus e, por fim, relacionar como as heresias que negam a humanidade e deidade de Cristo se revelam atualmente. A nossa verdade prática nos diz algo muito significativo. A vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas. Por isso, a negação da sua historicidade não se sustenta. Amados, o ponto de número 1 da nossa lição tem por título: Heresias que negam a corporeidade de Cristo. Tendo em mente que este ponto 1 ele está intimamente ligado ao objetivo proposto de elencar as heresias que negam a corporeidade de Cristo, o comentarista da nossa lição nos traz acerca do docetismo. O docetismo é uma heresia que desafia um dos pilares centrais da fé cristã. É um exemplo claro de como a verdade sobre a natureza de Jesus Cristo ela foi combatida desde os primeiros séculos do cristianismo. A palavra docetismo ela deriva do grego dokel, que significa parecer ou ter aparência. Os adeptos dessa doutrina eles negavam que Jesus tivesse um corpo físico real, afirmando que a humanidade de Cristo, na verdade, era só uma ilusão, algo que parecia existir, mas que em essência não passava de uma projeção espiritual, por assim dizer. Amados, o fato de que existiam esses hereges e que eles eram combatidos pelos apóstolos é uma verdade bíblica. Na segunda epístola do apóstolo João, versículo de número 7, texto que nós lemos na leitura bíblica em classe, ela já registra esse fato, porque já muitos enganadores entraram no mundo, dos quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Essa crença confronta diretamente a doutrina bíblica da encarnação
encarnação, na qual Jesus, sendo plenamente Deus, assumiu a plena humanidade. As Escrituras são claras, irmãos, ao afirmar que Jesus nasceu de uma mulher. Quando Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 4, ele diz: "Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei." O evangelista Lucas registra que Jesus, como homem, cresceu fisicamente. Versículo 52 do seu evangelho, do evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, diz: "E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens." Amados, a palavra de Deus nos mostra que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo experimentou fome, sede, cansaço, outras limitações humanas. Um desses registros bíblicos é em Mateus capítulo 4, versículo 2. "E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome." Irmãos, a Bíblia é enfática ao mostrar que Jesus foi verdadeiramente homem. As Escrituras descrevem a sua genealogia, suas interações familiares, sociais e até mesmo os eventos cotidianos da sua infância. A sua humanidade era real, progressiva e plenamente integrada à experiência humana. É por isso, irmãos, que negar essas realidades não é apenas rejeitar um aspecto histórico de Cristo, mas também distorcer a essência do plano redentor de Deus, no qual o Salvador precisava ser plenamente homem para ser o substituto perfeito pelos pecados da humanidade. A heresia do docetismo, ela também ignorava o impacto profundo do nascimento virginal de Jesus. Fato esse que cumpriu cabalmente o que estava sendo profetizado pelo profeta Isaías. No capítulo 7, versículo 14 do livro do profeta Isaías, o texto diz: "O mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será seu nome Emanuel." Amados, Jesus nasceu em Belém, como registra no Evangelho de Mateus, num contexto histórico preciso sobre o governo de César Augusto, tudo registrado nas Escrituras. Esse evento é central porque demonstra que o Filho de Deus entrou no mundo real, físico e temporal para redimir a humanidade caída. Os principais defensores dessa heresia do docetismo, e é importante nós entendermos isso, de qual raiz veio essas ideias hereges, são duas pessoas, Cerinto e Saturnino, ou Saturnilos. Eles negavam que Jesus tivesse nascido fisicamente, negavam que Jesus tivesse um corpo humano verdadeiro. Cerinto e Saturnino foram dois dos primeiros hereges que influenciaram a disseminação de outras falsas doutrinas sobre Jesus Cristo, nos primórdios do cristianismo. Suas ideias, elas foram combatidas pelos apóstolos e pelos pais da igreja, pois essas ideias, elas contradiziam as verdades centrais da fé cristã. Cerinto, por exemplo, foi um herege do século I. Ele foi contemporâneo do apóstolo João, inclusive. Suas doutrinas estão entre as mais antigas formas de gnosticismo e docetismo. Ele é mencionado principalmente nos escritos dos pais da igreja, como Irineu de Lyon e Eusébio de Cesareia, que descrevem a sua influência extremamente negativa e as ideias que eles propagavam extremamente heréticas. As características da doutrina de Cerinto é que ele negava que Jesus Cristo fosse plenamente Deus e plenamente homem. Ele ensinava que Jesus era apenas um homem comum, nascido de José e Maria, e ele negava veementemente o nascimento virginal de Cristo. Segundo Cerinto, Cristo era uma entidade espiritual divina que desceu sobre Jesus no momento do seu batismo e permaneceu com ele durante seu ministério terreno. No entanto, esse Cristo teria abandonado Jesus antes da sua crucificação, de forma que a morte de Jesus foi apenas de um homem comum, sem significado divino na visão deste homem. Essa visão, ela negava completamente a unidade da pessoa de Jesus como plenamente Deus e plenamente homem. Enfraquecia completamente o significado redentor da morte e ressurreição de Jesus, né? Por outro lado, Saturnilos, ele foi um dos primeiros representantes do gnosticismo do século II. Saturnino também é frequentemente mencionado pelos pais da igreja como Irineu de Lyon. E ele associa o desenvolvimento das doutrinas gnósticas e docéticas a Saturnino. Ele ensinava que o mundo material não foi criado pelo Deus Supremo, mas por uma série de seres inferiores que ele chama de éons. Ele acreditava que a matéria era inerentemente má, e isso é uma visão comum no gnosticismo, o que levou exatamente a negar que Jesus tivesse um corpo físico e real. Para Saturnino, Jesus era uma manifestação divina que apenas parecia, entre aspas, ter um corpo, um conceito central na doutrina herética do docetismo. Saturnino também afirmava que apenas algumas almas
almas espirituais eleitas poderiam ser salvas, enquanto o restante da humanidade estava condenada. As ideias desses homens eram uma fusão de filosofia gnóstica e interpretação herética das Escrituras. A negação do corpo físico de Jesus compromete a veracidade e a eficácia de sua morte e ressurreição. Se Jesus não teve um corpo real, então ele não poderia ter morrido fisicamente, nem ressuscitado corporalmente, o que anularia, irmãos, o fundamento da nossa fé. É por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, capítulo 15, versículo 14, sua primeira carta, ele diz assim: "E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé." A resposta bíblica ao docetismo é robusta. João, no Evangelho e nas epístolas, ele faz questão de destacar a humanidade de Jesus. Ele retrata que Jesus chorou, sentiu sede, mostrou suas feridas físicas após a ressurreição. Esse detalhe não são meros acréscimos narrativos, não, mas são declarações teológicas, irmãos, e declarações poderosas que afirmam e confirmam a plena humanidade do nosso Salvador. A refutação do docetismo nos lembra da importância de manter a integridade da doutrina cristã. Negar a humanidade de Cristo não é apenas um erro teológico gravíssimo, é um ataque direto ao plano de salvação de Deus, porque Jesus ele precisava ser humano para identificar-se conosco, para carregar nossos pecados. Ele precisava ser Deus para ser um sacrifício perfeito e suficiente. Era necessário que ele se tornasse semelhante a nós em todos os aspectos para ser um sumo sacerdote misericordioso e fiel. O autor da carta aos Hebreus, ele diz assim: "Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado." Jesus não foi, nem é apenas uma aparência, como pregavam esses hereges. Ele não é uma ideia abstrata, como filosoficamente eles argumentavam. A Bíblia é clara, irmão. João capítulo 1, versículo 14: "E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade." Amados, o ponto de número 2 nos diz a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. Desde o início, o Evangelho de João buscava revelar a identidade de Jesus como o Verbo eterno. Na primeira epístola, no capítulo 1, versículo 1 do apóstolo João, texto que nós lemos, diz: "O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida." A frase "o que era desde o princípio" não se refere apenas ao início da criação, mas remonta à eternidade passada, enfatizando, irmãos, que Jesus, como Verbo, existe antes de todas as coisas. Essa afirmação é um contraste claro com os evangelhos sinóticos. Eles destacam os aspectos humanos de Jesus. João, no entanto, ele nos leva muito além. Ele aponta para a sua divindade plena, demonstrando que ele não é apenas um homem extraordinário, mas o próprio Deus encarnado. Isso confirma que antes mesmo de a terra ser formada, Cristo já existia como a manifestação perfeita da palavra divina. A encarnação de Jesus, como descrito, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, é central para o cristianismo. Não se trata, amados, apenas de uma ideia teológica, mas de uma realidade que molda toda a fé cristã. Jesus ele não assumiu apenas a aparência humana, mas ele realmente tomou sobre si a natureza humana, com todas as suas limitações, exceto o pecado. João ele enfatiza que ele habitou entre nós, uma palavra que sugere ele armou a sua tenda, remetendo ao tabernáculo do Antigo Testamento, onde Deus ele manifestava a presença entre o povo. Amados, a encarnação de Jesus é a concretização do desejo de Deus de estar próximo de sua criação, de modo real, tangível. Os apóstolos foram testemunhas oculares dessa realidade. Eles não apenas viram Jesus, mas também o tocaram, ouviram a sua voz. Essa ênfase é repetida para deixar claro que a corporeidade de Jesus não era uma ilusão, não era uma aparência. Ele era real, de carne e osso. Um fato que se tornou base para a mensagem apostólica. Essa experiência pessoal de convívio com Jesus, como registrado nos evangelhos, reforça, irmãos, que a fé cristã ela não é baseada em mitos, não é baseada em abstrações, mas é baseada em eventos históricos completos. A ênfase de João é uma resposta direta às heresias que surgiram na época. Nós vimos o apóstolo João refutando essas heresias de forma veemente. Na sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo 3, ele diz: "E todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que está já no mundo." João ele classifica inclusive
descreve esses enganadores, esses hereges, como oponentes da verdade. No verso 7 da segunda epístola de João, ele diz: porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessaram ou não confessam que Jesus veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Amados, a corporeidade de Jesus não é apenas um detalhe teológico, mas o coração da mensagem do evangelho. Quando Jesus assume a forma humana, Jesus se identificou plenamente com a humanidade. Ele experimentou as nossas dores, experimentou as nossas fraquezas, experimentou as nossas tentações, embora sem pecar. Isso faz dele o sumo sacerdote perfeito, capaz de mediar entre Deus e os homens. Sua vida na terra, sua morte na cruz, sua ressurreição corpórea são a garantia de que ele venceu o pecado e a morte. Ele nos proporciona acesso à vida eterna. Amados, há registros históricos que comprovam a morte de Jesus. A presença, por exemplo, do nome de Pôncio Pilatos no credo dos apóstolos é uma prova histórica dessa verdade. Ele sofreu sob o governo de uma figura histórica, real, enfatizando, amados, que os eventos da vida de Jesus não são fictícios, estão ancorados na verdade. Jesus não é apenas um personagem transcendental, mas é alguém que viveu, morreu e ressuscitou dentro da história humana, inserido em um contexto específico, em um mundo que frequentemente busca espiritualizar excessivamente a figura de Cristo, negligenciando muitas vezes a sua humanidade. A mensagem de João continua relevante. Jesus veio para redimir toda a criação, não apenas o espírito, mas também o corpo. A sua ressurreição corpórea é uma promessa de que um dia também seremos ressuscitados em corpos glorificados. Assim, irmãos, a corporeidade de Jesus nos lembra de que Deus valoriza não apenas as nossas almas, mas também todo o nosso ser. A encarnação de Jesus é um mistério sublime que deve inspirar adoração, deve inspirar gratidão a todas as pessoas. Ela nos ensina que Deus não é distante de nós, mas ele se aproxima do seu povo. Ele assumiu as nossas dores, provendo a redenção através do seu Filho. Essa verdade é o fundamento da fé cristã, é a base da nossa esperança eterna. Por fim, amados, o ponto 3 da nossa lição tem por título: como essas heresias se revelam hoje. Amados, a heresia sempre foi um desafio à fé cristã. A sua manifestação nos dias atuais não é diferente. O nascimento virginal de Jesus, a morte e ressurreição de Cristo, os testemunhos históricos são pilares fundamentais da fé cristã. Pilares que, frequentemente, eles enfrentam questionamentos, enfrentam negações. Porém, amados, a base para refutar tais heresias está firmemente ancorada nas Escrituras, primeiramente, e depois nos registros históricos, que confirmam esses eventos com verdades assim incontestáveis. O nascimento virginal de Jesus é o ponto crucial na compreensão do plano redentor de Deus. Desde o Antigo Testamento, a concepção sobrenatural do Messias foi anunciada em passagens que nós já lemos aqui. No Novo Testamento, nós vemos o cumprimento dessa profecia, que afirmam que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Negar esse fato é ignorar a singularidade de Cristo como Filho de Deus, irmãos, sem pecado, apto para ser o Salvador da humanidade. As tentativas de desmerecer esse evento essencial, na verdade, revelam um esforço para diluir o caráter divino de Jesus. Na tentativa, eles tentam reduzi-lo a um mero homem, algo que contradiz toda a revelação bíblica. A morte e ressurreição de Cristo também são frequentemente alvos de ataque. O Evangelho apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A sua morte na cruz não foi um engano, não foi um teatro, como sugerem alguns movimentos heréticos, como por exemplo a teoria de que Simão Cirineu teria sido crucificado no lugar de Jesus. Essa teoria era muito popular em grupos gnósticos, inclusive mencionado no Alcorão. Porém, amados, carece de fundamento tanto bíblico quanto histórico. A Bíblia é clara ao afirmar que Jesus morreu na cruz, como registrado nos evangelhos. Ele ressuscitou no terceiro dia conforme prometido. Essa verdade é corroborada por inúmeras testemunhas oculares que viram Jesus vivo após a ressurreição. Além disso, o testemunho histórico reforça a veracidade dos eventos bíblicos. Por exemplo, o historiador judeu Flávio José revela que Jesus foi crucificado sob ordem de Pôncio
Pôncio Pilatos, um registro que ecoa a narrativa bíblica. O historiador romano, por exemplo, Tácito, menciona que a execução de Cristo foi durante o governo de Tibério. Isso evidencia, irmãos, que a morte de Jesus é um fato reconhecido por fontes externas ao cristianismo. Esses relatos, somado à integridade das escrituras, formam uma base sólida para qualquer crente refutar com veemência as alegações de que a crucificação de Cristo foi uma fraude, foi uma ilusão. Não, a ressurreição de Cristo é o clímax da fé cristã, prova que sua vitória sobre o pecado e a morte. Paulo ele declara em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. No entanto, irmãos, a ressurreição é um fato central, proclamado pelos apóstolos, confirmado pela transformação das vidas daqueles que encontram o Cristo ressuscitado. A negação dessa verdade é uma tentativa de desacreditar a esperança da vida eterna que Jesus oferece a todos aqueles que nele creem. As heresias que negam esse evento fundamental não apenas distorcem a mensagem do Evangelho, mas também privam as pessoas da verdadeira esperança da salvação. A resposta a essas heresias, irmãos, precisa ser ancorada firmemente na palavra de Deus, sustentada por um estudo sério e comprometido da Bíblia. Como nós vemos desde a primeira lição, nós cristãos somos chamados para defender com mansidão e temor da razão a fé que nós professamos, confiando que a verdade do Evangelho é suficiente para refutar qualquer argumento contrário. E com isso, amados, permaneceremos firmes na doutrina bíblica. Fazendo assim, poderemos resistir às tentações de ceder às falsas interpretações e com isso continuaremos proclamando a verdade de Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Amados, ficamos aqui pela terceira lição, mas se você tem gostado desses esboços, se esta palavra de esboço sobre essa lição tem abençoado a sua vida, curta este vídeo, compartilhe, comente, considere se inscrever nesse canal para que você não perca nenhuma das nossas publicações. Que Deus te abençoe.